Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou Mauro Vedequim. Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho, dia do amigo. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver os fatos mais importantes de hoje. Ataques ou latrocínios? Reportagem de Viderlan Araújo mostra que 3 policiais foram assassinados nos últimos 4 dias em Alagoas. Que loucura! Cruzamento no bairro do Jacintinho é um dos mais perigosos da capital. Impactos e irregularidades. O Ministério Público Federal questiona a construção de edifícios no litoral norte do estado. Mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha nesta tarde de segunda-feira, dia 20 de julho. A polícia está de luto em Alagoas. Em apenas 4 dias, 3 policiais foram assassinados no estado. Viderlan Araújo traz mais informações. E no último final de semana nós tivemos vários casos registrados aqui em Alagoas contra policiais. A maioria deles, inclusive, que acabaram com óbito. Nós viemos até a sede do Sindicato dos Policiais Civis para poder conversar com José Adailton Gomes, ele que é vice-presidente, para saber também como a polícia e o sindicato reagiu diante de mais um episódio envolvendo, claro, um incidente que vitimou um policial civil neste final de semana. Adailton, queria que você falasse a respeito do assunto. O sentimento é de indignação com o aparato policial do Estado, porque muita gente acha que a polícia pode resolver tudo. Os homens policiais, as mulheres policiais podem resolver tudo, mas tudo esbarra nas condições de trabalho, onde o Estado tem de ter o compromisso político de investir na segurança pública, garantindo que a sociedade alagoana tem uma segurança de qualidade e que, é claro, os policiais que estão sendo vítimas, é claro, desse descaso. É necessário que o Estado tome medidas enérgicas para melhorar a segurança pública e que os homens e mulheres da Polícia Civil possam trabalhar não para apurar o homicídio, mas para evitar que o homicídio ocorra. Esse é o compromisso e essa é a cobrança do sindicato nesse momento. Não podemos permitir que fatos como esse ocorram, porque a leitura é clara. Se policiais estão sendo vítimas da violência, imagine o cidadão comum da sociedade. A pergunta que fica é, o policial hoje, ele tem medo de se identificar quando está fora do serviço, na sua opinião, José Adailton? De muito tempo, o policial civil, ele já deixou até de frequentar cinema, eventos onde nós temos o direito à cortesia, por conta de que a violência tomou conta do nosso Estado, de forma que a gente percebe que a criminalidade, os marginais se organizaram, enquanto a segurança pública não está fazendo o seu papel, se organizando de acordo com projetos. Inclusive, nós já tivemos a capacidade de formular um projeto de segurança pública e passamos para o governador, para o secretário de Defesa Social, que o secretário foi muito receptivo a esse projeto de segurança, mas para efetivar esse projeto de segurança que vai nos trazer uma estrutura e uma polícia de qualidade, é necessário vontade política de investir na segurança pública, que nós não estamos vendo até o momento. Hoje os bandidos, eles estão mais bem armados do que a polícia, na sua opinião, José? É claro, nós policiais não podemos portar todo tipo de arma. Para ter uma arma, o policial precisa ter essa arma registrada na Polícia Federal, onde tem todo um protocolo e onde tem toda uma exigência em cima da lei do desarmamento de 2010. E é claro que o meliante, ele pode ter a arma que ele quiser, só precisa não ser pego, né?
Mas o meliante usa todo tipo de armas que inclusive alguns policiais nunca viram, porque não tiveram a oportunidade que antigamente tínhamos vários tipos de armas e o policial tinha acesso, até 9 milímetros. O policial só tem acesso a armas de grosso calibre, de grande potencial ofensivo, que são os fuzis, como o M16, quando está na delegacia. Quando ele sai da delegacia e vai para a sua casa, ele só pode portar aquela armazinha, uma pistola, um revólver calibre 38, e é claro que vai se deparar muitas vezes com meliantes que estão com armas de grosso calibre, armas de grande potencial ofensivo, que pode tirar não só a vida do policial, mas de todos aqueles que estiverem próximos. Obrigado, então, José Deilton Gomes, ele que é vice-presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas, conversando conosco a respeito dos episódios recentes e, claro, deste final de semana sangrento aqui em Alagoas contra policiais, seja da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal. Imagens de Valdemir Soares, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado ao Viderlan, que daqui a pouco vai estar aqui ao vivo comigo para falar de um bom assunto, para falar de esporte. Daqui a pouquinho, não saia daí que o Viderlan vem para cá. Mas ainda falando desses casos, 2 homens morreram na madrugada desta segunda-feira durante uma troca de tiros com policiais no bairro do Feitosa. Eles são suspeitos de matar o agente da Polícia Civil de Alagoas, Carlos Alfredo de Oliveira Vanderlei, morto no domingo, como nós vimos aí. Os 2 foram levados para o HGE, mas já chegaram mortos. A informação de que os homens eram suspeitos da morte do agente foi passada por policiais, mas a assessoria da Polícia Civil diz que aguarda a confirmação oficial. Eu anotei aqui uma frase que sintetiza toda essa violência, frase dita pelo Sindipol. A sensação de insegurança que assustava a população chegou aos policiais. Essa é uma frase que reúne bem a sensação de insegurança em Alagoas. Está certo que o governador Renan Filho, o secretário, o doutor Alfredo, tem feito realmente um trabalho espetacular com a redução no índice da violência, mas todo o trabalho, como bem disse aqui o próprio governador, todo o trabalho é pouco quando o assunto é segurança pública. E é claro que nós aqui da TV Mar vamos continuar a acompanhar toda essa situação, quem sabe, tomara para levar boas notícias ao senhor e à senhora. Mais de 20 espigões no litoral norte de Maceió estão na mira do Ministério Público Federal em Brasília. Uma comissão composta por 3 analistas ambientais do órgão veio a Alagoas para iniciar uma perícia técnica na região e hoje analisa a documentação e supostos impactos ambientais que estes edifícios de até 20 andares podem provocar. Nós já temos aqui imagens que vocês estão vendo aí que retratam bem essa situação. Outras obras, como grandes complexos hoteleiros e condomínios residenciais, também são alvo da fiscalização. O tema deverá ser um dos principais focos da audiência pública que vai discutir a revisão do plano diretor de Maceió no próximo dia 5 de agosto de 2015. Lembrando que 2015 é o ano previsto para a revisão da lei. Eu vou pedir para o nosso querido Felipe Ferreira, nosso diretor, segurar um pouco aí as imagens que estão rodando aí, para vocês terem uma ideia da proximidade desses espigões da praia. Olha só essa imagem, nós temos aqui os 2 edifícios e logo à direita, no canto inferior do vídeo, à direita, os coqueiros. Ali, minha gente, ali já é a praia, ali já é a praia. Quer dizer, dá para acreditar que esta construção
não provocou nenhum dano ambiental? Eu não sou técnico, eu estou fazendo uma pergunta. E muito bem faz o Ministério Público Federal de averiguar toda essa situação. Nós vamos acompanhar, como eu disse, eu não sou técnico, mas que está muito perto da praia, está. E eu já conversei com a professora Mônica Dorigo, professora da Universidade Federal de Alagoas, uma especialista nessa área, e ela já me dizia isso no ano passado, o quanto ela está preocupada com a construção desses espigões. Nós vamos acompanhar e vamos levar todas essas informações a vocês. Quem passa pelo Jacintinho precisa de paciência para enfrentar o caos do trânsito. A falta de sinalização acaba deixando a situação ainda pior, como mostra o repórter Viderlan Araújo. Estamos na rua Cleto Campelo, aqui no Jacintinho. É a principal, que dá acesso à feirinha do Jacintinho e também o destino ao centro de Maceió. Não é o trânsito da Índia, mas a condição aqui, em horários de pico, é extremamente preocupante. Nós não temos placa de sinalização para avisar aqui aos condutores quem tem a preferência. Só é preciso cada um ter aquela sensibilidade, porque quando não tem, o trânsito se transforma nesta loucura que nós estamos agora registrando com o Valdemir Soares. Cada um tem que buscar justamente aquela condição melhor, aquela lei da boa vizinhança para poder seguir o seu trajeto quando chega neste trecho aqui. Não há nenhum tipo de placa que informe para os condutores quem tem a preferência e vários acidentes já acabaram sendo registrados aqui na Avenida Cleto Campelo, no Jacintinho, nesse cruzamento com a Rua Bonfim. Os condutores passam constantemente, quando inclusive pega essa via de acesso saindo da Avenida Leste-Oeste, com destino a essa avenida principal aqui do Jacintinho. E claro, aqui dá destino a muitos setores, é uma região central aqui de Maceió. Mas como você observa, dá realmente para perceber que precisa da sensibilidade dos condutores nesse momento para poder seguir o trânsito e o trânsito fluir normalmente. Quando o trânsito lá na frente está com o sinal fechado ou está congestionado, aqui se transforma realmente numa verdadeira fila de veículos e quem vem desse lado precisa justamente contar com esse tipo de sensibilidade dos condutores para poder ter acesso à Avenida Cleto Campelo. É realmente constante o número de acidentes nessa condição e, como você pode observar, nenhuma placa para poder sinalizar quem tem a preferência aqui nessa condição que nós estamos registrando com essas imagens de Valdemir Soares. Aqui direto do Jacintinho. Imagens de Valdemir Soares, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado ao Viderlan. Vocês viram aí nas imagens, tem, salvo engano, 7 saídas, em 7 pontos ali os carros se encontram. Tem 7 pontos e nenhuma placa, nenhum semáforo e o risco para os motoristas, para os pedestres. A SMTT, né, a nossa querida SMTT, precisa tomar uma providência ali, porque como bem disse o Viderlan, ali acidente é que nem mato. Todo dia tem pelo menos um de manhã, mais um à tarde, outro à noite, mais um na madrugada. Então precisa resolver rápido. E olha aqui esse problema, ó, é antigo ali, é um escândalo isso aí. Por isso que eu disse na escalada do programa, que loucura! E agora vamos falar de saúde. Preste bem atenção, a partir de hoje, a Unidade Básica de Saúde Oswaldo Brandão Vilela está fechada para atendimento ao público. Durante esse período, os serviços de vacinação e farmácia funcionarão no 2º Centro de Saúde, na Praça da Maravilha, no bairro do Poço. A mudança começa amanhã e a direção da unidade informa as pessoas que pegam medicamentos controlados e insulina que esse serviço só estará disponível na farmácia do 2º Centro no horário da tarde. Então, atenção, você que precisa de medicamentos controlados e insulina, esse serviço só estará disponível na farmácia do 2º Centro no horário da tarde. O fechamento da Unidade Básica de Saúde Oswaldo Brandão Vilela acontece para uma reforma. Muito obrigado por enquanto. Agora nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. E na volta tem esporte com Viderlan Araújo. Até já. O
quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda, ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue 100. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Se Eduardo é um vampiro, se Bela ficar em perigo, Jacob quer ajudar. Silvânia Aquino! Depois que o beijo do vampiro aconteceu, quase que a vida ela perdeu pra ter uma filha desse amor. Tá todo mundo ligado na Gazeta.
Voltamos com Verdade e Informação. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet, como o pastor gosta. É facinho, gazetaweb.tudojunto.com. Clica lá, TV Mar, é uma qualidade excepcional. E, é claro, continue nos acompanhando pelo canal 25 da NET. Alagoas fechou 26.829 postos de trabalho com carteira assinada nos 6 primeiros meses do ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O número corresponde à diferença entre admissões e demissões do período e significa uma diminuição de 7,5% em relação ao primeiro semestre de 2014. Nós sabemos a crise está aí, o governador de Alagoas tenta contornar essa situação, tenta não paralisar obras, principalmente no interior do estado, mas o fato é que a coisa está feia e a gente espera realmente que essa crise passe logo, mas não é isso que indicam os números e a opinião dos especialistas. Mas agora é hora de falar de esporte com meu amigo Viderlan Araújo. Boa tarde, Viderlan. Uma honra recebê-lo aqui, sempre com boas notícias do esporte. Viderlan, antes de você entrar no noticiário propriamente dito, eu quero te perguntar o seguinte. Qual é o esporte que você mais gosta? Eu gosto de bike. Praticar bicicleta, corrida de rua, é só o que eu mais gosto. Essa é a sua trajetória do esporte? Não, na verdade, a minha trajetória começou com futebol, né? Mas aí depois eu vi que não tinha condições de jogar e tinha que participar de alguma maneira, né? Mas você tem porte de zagueiro, Viderlan? Era goleiro quando era mais jovem, né? Era goleiro. Eu fui goleiro de handebol, fui goleiro de futsal. Time você não revela? Você é daqueles jornalistas que não revelam? Não, sou Vasco da Gama, revelo sim. Meu clube é o Vasco da Gama, inclusive ganhou do Fluminense. Você está falando isso porque ele ganhou ontem, eu assisti o jogo. Pois é, ganhou, mas é aquela coisa, né, Mauro? Todos nós sabemos, quando ganha tem que divulgar mesmo, né? E aqui eu sempre faço questão de dizer, sou vascaíno sim. Viderlan, me diz uma coisa com sinceridade de vascaíno. Aquele chute, daquele golaço que ele fez, eu esqueci o nome daquele jogador. John Clay. Ele queria acertar ali mesmo? Rapaz, ele estava precisando acertar. Agora, se ele queria... Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Mauro. O bom ou ruim é que o negócio realmente deu certo. Agora, que golaço, hein? Foi um gol muito bonito. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar esses gols. Maravilha. Né? Vamos mostrar esses gols. Podemos começar? Devemos começar. O regateando Mauro Vedequim. Vamos lá, então. Começar com o giro do final de semana. O que aconteceu de mais interessante para você que acompanha o Verdade e Informação. Nós vamos dar uma passada geral daquilo que foi mais interessante em outras modalidades esportivas. Vamos ver. Começamos o Giro do Esporte falando de UFC. O evento deste final de semana foi realizado em Glasgow, na Escócia, e teve como luta principal o duelo entre o experiente Michael Bisping contra o carioca Thales Leites, pela categoria meio pesado, que tem Chris Weidman como campeão. O duelo foi bastante equilibrado. No fim, o inglês foi o vencedor por decisão dividida. A final do WCT de Jeffreys Bay teve um fato curioso e quase acabou em tragédia. A competição na África do Sul foi interrompida depois que o Tubarão Branco tentou atacar o australiano Mick Fanning, tricampeão mundial, que disputava a decisão contra o compatriota Julian Wilson. Enquanto remava em busca de uma onda, ele acabou sendo surpreendido. Assustado, Fanning chutou o animal. Por sorte, ele saiu ileso. Veja de novo. O piloto Jules Bianchi será sepultado amanhã em Nice, na França. Considerado um dos mais promissores da Fórmula 1, Bianchi, que tinha 25 anos, teve morte confirmada na última sexta-feira, depois de 9 meses em coma, devido ao acidente ocorrido em outubro do ano passado, quando seu carro se chocou com um guindaste no GP de Suzuka, no Japão. Pela Liga Mundial de Vôlei, após eliminar o Brasil, a seleção da França conseguiu o maior feito da sua história no Rio de Janeiro. Com o Maracanãzinho lotado, os franceses conquistaram neste final de semana a Liga Masculina de Vôlei, ao derrotar a Sérvia por 3-0, com parciais de 25-19, 25-21 e 25-23. E para fechar o giro com outros esportes no final de semana, na final do Mundial de Beach Soccer em Espinho, Portugal, a seleção da casa derrotou o Tahiti e ficou com o título. Madjer, Belchior e Coimbra fizeram os gols da equipe portuguesa. Labaste e Linfunku, 2 vezes, ainda conseguiu diminuir para o Tahiti, mas o brasileiro Alain fez o 5º gol e acabou fechando o placar. 5 para Portugal, 3 para o Tahiti. Os portugueses são campeões mundiais de beach soccer.
Viderlan, primeiro eu queria elogiar a qualidade do teu trabalho. Você fez um resumo aí, certamente com os fatos mais importantes do esporte neste fim de semana. E eu destaco de tudo que você mostrou 2 fatos. Primeiro, aquele lamentável acidente com o Rullis Bianchi, né? Com o Rullis Bianchi. Ele se chocou com tal violência contra aquele guindaste. Isso foi em outubro. Durante 8 meses, né? Ele lutou, né? É verdade. Pela vida durante 8 meses e infelizmente perdeu a batalha. Realmente a imagem é impressionante. Agora, outra imagem impressionante é aquela do tubarão perseguindo o surfista. O Mick Fanning, australiano, no circuito de Jeffreys Bay. Né? Inclusive, acontecia justamente a final contra o surfista do mesmo país, né? O Wilson, e aí acabou tendo a divisão justamente nessa final, né? Acabou tendo a divisão dos pontos nessa final, não teve a decisão por causa dos tubarões. Dos tubarões, porque a gente sabe que o surfista tem como companhia, às vezes, os tubarões, mas não é comum vê-los atacar, cada um no seu quadrado, né? É verdade. Mas aí, dessa vez, que imagem impressionante, mais uma vez, parabéns. Mas eu quero saber o seguinte, o Pan-Americano ainda está rolando, né? Como é que está o Brasil no Está rolando sim, o quadro de medalhas, o Brasil ainda é o terceiro, né, no quadro de medalhas. Eu já posso, inclusive, né, colocar aqui essa condição geral. Olha só, os Estados Unidos têm, no total, 62 medalhas de ouro, o Brasil está em terceiro, tem 30, mas no total, nós temos aqui 101 medalhas para o Brasil, contra 144 do Canadá, que é o segundo colocado, e os Estados Unidos vem aí na primeira colocação com 165. Os Estados Unidos que durante o final de semana acabou superando, na verdade, o Canadá. Nós temos a agenda já, inclusive, desta segunda-feira, Brasil e México daqui a pouco no handebol, se enfrentando às 2h30 da tarde. No basquete, Cuba e Brasil, também nós vamos ter a partir das 5 da tarde esse duelo, e também pelo peso médio até 75 quilos, o boxe feminino está previsto também às quartas de final, às 5 da tarde. São os eventos que brasileiros participam nesta segunda-feira. E aí, é claro que toda aquela expectativa para um bom desempenho do Brasil nesta sequência. Agora vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos jogos interessantes no final de semana, uma rodada com 2 clássicos, e nós vamos dar uma passada geral na condição, na primeira divisão do futebol nacional. Vamos ver. Clássico Palmeiras e Santos. Leandro Pereira fez uma bela jogada como pivô, tirou do zagueiro Werley e bateu no canto para fazer o único gol da partida. Placar final, Palmeiras 1, Santos 0. No Rio de Janeiro, Vasco em crise bateu o Fluminense, que fez muita festa pela apresentação de Ronaldinho Gaúcho. John Clay fez boa jogada pelo lado direito e achou o Andrezinho livre de marcação. No segundo tempo, Gerson acertou esse belo passe para Marcos Júnior, que fez esse golaço. O Vasco conseguiu a vitória nesta bela jogada de John Clay, que passou por Antônio Carlos e arriscou de fora da área, sem chances para Diego Cavalieri. Vasco 2, Fluminense 1. Classificação geral do Campeonato Brasileiro da Série A, o Atlético Mineiro é o líder com 29 pontos, Corinthians, Fluminense e Sport são as equipes que fazem aí parte do grupo das 4 melhores equipes. Mesmo com a vitória, o Vasco ainda permanece como o 18º colocado e na zona de rebaixamento. O seu CRB, Mauro Vedequim, jogou pela Série B do Campeonato Brasileiro na última sexta-feira, a 13ª rodada da competição, e perdeu para o Vitória. Vamos dar uma olhada nos gols. E o Vitória foi logo saindo na frente, jogada de Diego Renan pelo lado esquerdo. O cruzamento veio rasteiro, o zagueiro Daniel Marques deu um leve toque na bola e matou o goleiro Júlio César. Vitória 1-0. No final do primeiro tempo, o Vitória ainda ampliou o placar. Jogada pelo lado direito, Diego Matheus fez o cruzamento. Elton, o artilheiro, acabou se antecipando a Daniel Marques mais uma vez e tocou no canto esquerdo do goleiro Júlio César. Vitória 2-0. Ainda antes do intervalo, Vitória chegou ao terceiro gol. Cruzamento mais uma vez de Diego Renan pelo lado esquerdo. A defesa do CRB falhou. Daniel Marques e Gabriel ficaram olhando e o lateral direito, Diego Matheus, colocou a bola para o fundo das redes. 3-0 para o Vitória. No segundo tempo, Leandro Brasília ainda diminuiu. Jogada rápida pelo lado direito e o toque na saída do goleiro. Final, Vitória 3, CRB 1.
E o CRB, que com o resultado é o 16º colocado, com 15 pontos, não vai ter possibilidade de ser ultrapassado nessa próxima rodada, onde vai enfrentar o Paysandu no próximo sábado no estádio Rei Pelé. E Mauro, para fechar essas informações do futebol, o Asa venceu a equipe do Icasa pelo placar de 3-1, é o terceiro lugar ainda, ocupa a terceira melhor colocação nesse grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, ainda segue com 2 derrotas apenas no ano, o trabalho do técnico Vica sendo enaltecido na cidade de Arapiraca. E o Coruripe, nosso representante na Série D do Campeonato Brasileiro, fez a sua estreia na segunda rodada da competição e empatou com o Globo lá no interior do Rio Grande do Norte no último final de semana e marcou seus primeiros pontos nesta primeira fase da competição. Mauro. Bons resultados. Bons resultados. Futebol de Alagoas, exceto com o CRB, mas poderia ter saído invicto nesta rodada do final de semana. O Fidel, antes de você terminar aqui de vez a sua participação hoje, lembrando que você volta segunda-feira ao vivo aqui com mais notícias do esporte, você sabe onde é que está o Wilson Júnior nesse momento? Está em férias. Está, meu jovem Wilson Júnior? Está descansando. Eu recebi a informação do Felipe Freitas que ele está em férias naquela praia que nós vimos lá do Tubarão. É nada, está em Jeffreys Bay, exatamente. Felipe, lá na África do Sul. Wilson Júnior em Jeffreys Bay, como é? Jeffreys Bay. Jeffreys Bay. Puxa, viu, Wilson Júnior, quem diria? Meu querido Videlan, obrigado, prazer, querido. Tá? Mais uma vez aqui. Até com você. segunda, o prazer é todo nosso, por favor, o programa é seu e sempre será. Todo nosso, um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Agora vamos falar um pouquinho, gente, de justiça. Adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto poderão exercer atividades técnicas dentro do Fórum da Capital. O convênio de cooperação técnica firmado entre o Tribunal de Justiça de Alagoas e a Prefeitura de Maceió foi assinado hoje. Agora, olha que notícia bacana essa aqui. Um programa social do Ministério Público, que atua no Vergel do Lago desde 2012, tem trabalhado junto com a comunidade para solucionar problemas do bairro. Sobre isso, eu entrevisto agora Gediane Freitas, que é psicóloga não, ela é assistente social do Ministério Público. Gediane, muito boa tarde. Boa eu falei tarde. Psicóloga porque a Luciana viria Exato. também, mas ela não pôde participar, né? Boa tarde para você. Como é que surgiu a ideia de fazer esse projeto que é tão importante para a comunidade? Bem, boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde, agradeço o convite e a oportunidade. Nós que agradecemos. Né? Então, o programa Ministério Público Comunitário, ele surgiu a partir do planejamento estratégico do Ministério Público do Estado de Alagoas, né, que sentiu a necessidade de levar um programa que propusesse uma cultura de paz às comunidades com índice de vulnerabilidade social. Então, foi feito um levantamento, né, estatístico dos bairros de Maceió e, a partir daí, né, viu-se que a necessidade de levar para o Vergel era enorme, porque é um bairro que, além de ter índices de vulnerabilidade social altos, é um dos bairros mais violentos da capital, infelizmente. Então, em 2012, como foi dito aqui, né, foi implantado o programa, que ele tem 3 linhas de trabalho, que é educação para os direitos, mediação de conflitos e animação de redes sociais. A mediação de conflitos, ela visa capacitar as pessoas para que as pessoas possam gerir os próprios conflitos e evitar que as situações cheguem até o judiciário, né? No caso, são feitas sessões de mediação lá no núcleo, com as pessoas que estão em situação de conflito familiar, conflito entre vizinhos, conflito das relações de consumo local. Então, os conflitos da comunidade que ensejariam no processo judicial e que tem abarrotado, infelizmente, o judiciário, né? Então, o núcleo de mediação, ele visa evitar essas situações, prevenir a situação de violência, porque muitas vezes um conflito pequeno pode até gerar uma situação maior, de morte, de homicídio, né, de violência entre as pessoas. Né? As pessoas, quando não tem uma forma de resolver através do diálogo, infelizmente as pessoas acabam recorrendo à violência. O Núcleo de Educação para os Direitos, a linha de trabalho Educação para os Direitos, ela visa orientar, informar a população, né, sobre os mecanismos de acesso aos direitos, sobre a rede de políticas públicas, né, passar uma ideia de direitos que não é aquela ideia que é muito difundida no senso comum, de que direitos humanos é coisa de bandido, é coisa de pessoas que cometeram crimes, que cometeram atos ilícitos, mas enquanto direitos que pertencem a todos os cidadãos, né? Que foi uma conquista histórica da sociedade, né? Onde as pessoas tiveram que lutar
para ter acesso ao básico, né, às condições mínimas de vida, ter acesso às necessidades humanas básicas. Então, são feitas uma série de atividades voltadas para orientar e esclarecer a população em relação a direitos. Gediane, esse exercício, né, de cidadania tão importante que o MP encabeça lá, já dá bons resultados? Vocês já têm como medir o resultado desse trabalho tão importante? Olha, em termos quantitativos, nós fizemos um levantamento, né, dos atendimentos que foram realizados de novembro de 2012 a junho desse ano. Então, nós tivemos a faixa de 1.166 atendimentos lá no Ministério Público Comunitário. Esses atendimentos, no caso, a mediação, né, eles resultaram em processos de mediação de conflitos e resultaram em encaminhamentos para a rede de apoio social, seja para o judiciário, para as instituições locais, CRAs, CREAS, que compõem toda a rede de políticas públicas no bairro. Então, nós atingimos essa marca. Boa parte das demandas que chegam até lá são resolvidas, seja através da mediação ou através dos encaminhamentos, né? A gente está fazendo agora um levantamento qualitativo, né, para que a gente possa mapear também o olhar do usuário sobre, né, o programa. Então, os resultados quantitativos também são muito bons. Assim, as pessoas veem o programa como um canal, como um mecanismo de acesso à justiça, né? Um mecanismo mais fácil, mais ágil, mais célere, né, de acesso a essas demandas. E também as pessoas colocam nessas avaliações qualitativas que elas se sentem empoderadas. Não é um terceiro que vai resolver o meu problema. Às vezes a solução para o conflito está nas próprias pessoas que estão em situação de conflito. Eles mesmos buscam, né, os recursos e as possibilidades para resolver aquele conflito. Que interessante. Tenho certeza que quem está nos acompanhando nesse momento, Gediane, está pensando assim, puxa, no meu bairro eu não tenho MP comunitário. Existe algum plano para que esse projeto chegue a outras localidades aqui da capital? Claro. Inclusive, o nosso sonho é expandir, né? Criar outros núcleos de justiça comunitária em Maceió. Por enquanto, a gente está estruturando o Ministério Público Comunitário no Vergel, mas, inclusive, está previsto no planejamento estratégico do Ministério Público Estadual expandir essa proposta para aproximar cada vez mais o Ministério Público do cidadão, o sistema judiciário do cidadão. Então, está previsto, ainda não temos uma definição em termos de datas, mas é um sonho da equipe estar lá no planejamento estratégico e a gente pretende executar, sim, outros núcleos. Por tudo que você está dizendo, esse vale lembrar, para você que está ligando a TV agora, a Gediane Freitas é assistente social do Ministério Público aqui do Estado de Alagoas e ela participa de um projeto que é inédito, né, no Estado, de melhoria, de levar cidadania aos moradores do Vergel do Lago. Então, você, como resultado disso, acho que não há nenhuma dúvida, né? Esse projeto é um sucesso e é inédito aqui, né? Sem dúvida, é inédito aqui no estado de Alagoas, né? Existem outros núcleos no Brasil, são 15 núcleos ao todo nos estados brasileiros, distribuídos aí pelo nosso Brasil. Recentemente foi aprovada a lei da mediação, foi sancionada pela presidenta, né, que justamente visa criar essa cultura de paz, essa cultura de diálogo, fomentar nas pessoas essa cultura de que não necessariamente quando a gente tem um conflito a gente necessita de judicializar aquele conflito. Às vezes o diálogo, uma conversa, ela pode resolver sim aquele conflito. Aí assim, vocês poderiam perguntar quais são os tipos de conflito que a gente atende. Exato, os mais comuns. Quais são os mais comuns? Conflitos familiares, a gente tem 25% de incidência de conflitos familiares, conflitos entre vizinhos, principalmente em relação à questão da perturbação do sossego alheio, som alto, poluição sonora, essa é uma demanda muito presente. Inclusive agora, dia 24, nós iremos realizar uma ação lá na Praça da Nossa Senhora das Graças, na Levada,
uma ação educativa para prevenir esse tipo de situação, porque é uma situação também que é muito presente na base comunitária da Polícia Militar. Lá nós temos uma base, essa ação vai ser em parceria com a base comunitária. Então, nós visamos nessa ação prevenir, nós vamos distribuir uma cartilha, vamos prestar esclarecimentos e orientações à população sobre o crime de perturbação do sossego, porque muita gente não sabe, mas perturbar o sossego alheio é crime, né? E tem os mecanismos que as pessoas podem se utilizar para recorrer a esse direito quando elas têm esse direito violado. Então, nós iremos, junto com a base comunitária, prestar esse tipo de ação. E tem outros tipos de conflito também que nós atendemos lá, né? Questão de dívida, relações de consumo, principalmente as relações de consumo local, né? Questão da informalidade é muito forte lá no bairro, né? Questão também de conflito escolar, né? Conflitos entre alunos, professores. Então, nós temos recebido esse tipo de demanda bastante lá na comunidade. Pensão alimentícia, né? É uma questão muito presente, 18% dos conflitos são de pensão alimentícia e assim vai. Assim, trabalho não falta, né, gente? Trabalho não falta. Para quem está lá e nos acompanha nesse momento e quer participar, o que tem que fazer? Existe uma estrutura física onde essa pessoa tem que ir? Talvez ela nem saiba, é bom que você esclareça. Pronto, nós funcionamos no prédio do Conselho Tutelar, que fica na rua Marquês de Pombal, sem número, certo? É um prédio azul, não tem errada. É o prédio em que funciona o CREAS e o Conselho Tutelar. Todos os dias, de 8 a 1 hora da tarde, nós recebemos e acolhemos a comunidade nas suas demandas. Então, é só nos procurar, tem uma equipe técnica. No caso, sou eu, assistente social, Luciana, psicóloga, tem os mediadores de conflito, que são pessoas da comunidade que foram capacitadas para mediar o conflito, tem os nossos coordenadores, que é o promotor de justiça Cláudio Malta e a doutora Maria José. Então, o cidadão ele vai ser acolhido e vai ser recebido lá no prédio do Conselho, certo? Todos os dias. Muito bem. A gente agradece a participação aqui da Gediane Freitas, ela que é assistente social do Ministério Público e desenvolve esse trabalho tão importante. Gediane, boa tarde para você. Boa Parabéns tarde, pelo trabalho. Eu que agradeço imensamente a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Olha só, está aberta a temporada de caça ao eleitor. E quem mostra como conseguir os votos são 2 vereadores de Maceió. Qual a forma deles de fazer política? Veja a resposta na coluna No Ponto. Começou a disputa eleitoral entre os vereadores de Maceió e, para alguns, vale a briga quase um pugilato por território. Simone Andrade e Chico Filho estão assim em Pioca. As excelências voltaram ao jardim de infância. Chico quer porque quer uma emenda parlamentar dele no bairro. Simone não quer porque não quer e pediu vistas ao projeto. E o eleitor de Pioca assiste ao espetáculo da mesquinha relação entre membros do parlamento sem exercício democrático. O legislativo é importante por ser palco do debate da boa política, que precisa de melhores quadros, e a Operação Lava Jato mostra esta necessidade de mudança. Na Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha anuncia rompimento com o governo Dilma Rousseff, porque seu nome foi incluído nas investigações sobre o escândalo da Petrobras. Mas os mandados de busca e apreensão são levados adiante por ordem do Supremo Tribunal Federal. Cunha, assim como Simone Andrade e Chico Filho, representam a política do toma lá da cá, onde todos se protegem e pouco se esclarece. Simone e Chico são candidatos no próximo ano. Vão prometer transformar os eleitores em gado, como nos currais. A diferença é que eles, os currais, estão em uma selva chamada eleição. Odilon, a campanha eleitoral já começou e olha que nós estamos em julho, hein? E as eleições são só em outubro de 2016, mas em política é assim mesmo. Muito obrigado pela sua coluna e pelos seus esclarecimentos sempre tão importantes aqui para mim e para os nossos telespectadores. Agora eu vou para um rápido intervalo, não saia daí porque na volta tem Porlane Santos e informações quentinhas para você. Não saia daí, até já.
Enquanto a indústria é importante para o Brasil, sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Estamos de volta com Verdade e Informação e agora para falar de economia. Enquanto a economia brasileira desacelera por causa do índice da inflação que já chegou a 9,12%, alguns setores seguem sem sofrer interferências da crise, como mostra o repórter Viderlan Araújo. E em tempos de crise, o setor de farmácias está sendo considerado como um dos que mais cresce, principalmente nos ramos de comércio e também de perfumaria. Nós vamos saber justamente se está sentindo tanto esses impactos aqui em Alagoas, esse setor que é tão importante. Quem vai conversar conosco a respeito desse assunto é o Leno Amaral, ele que é supervisor aqui em Alagoas da rede de farmácias Big Ben, vai explicar para nós se a rede justamente está sentindo esses impactos da crise que está tomando conta do país em outros setores. Como nós somos uma área do comércio de extrema necessidade, nós sentimos menos do que outras áreas. Nas áreas de medicamento, a gente sente pouquinho a diferença. Tem uma queda, mas muito pequena em relação a outros segmentos do mercado. Mas nós também trabalhamos com nicho de mercado, que é o material de higiene e limpeza, e higiene pessoal, que é onde você tem a maior queda. É onde nós percebemos a maior queda foi nessa área, nesse nicho nosso. Leno, é importante também dizer que existem meios para que você possa estar dando uma movimentada constante. Todos nós sabemos que farmácia é realmente uma coisa que, para quem está com problemas, sempre vai buscar. Agora, como atrair justamente os clientes nesse período de crise e continuar mantendo pelo menos a média de vendas? Nós estamos investindo em mídia. Nós estamos com umas campanhas aí que fala justamente disso, né? Contra a crise, medicamentos mais baratos. É justamente para tentar driblar isso de alguma forma, a gente reverter essa situação, buscando o cliente para a nossa loja e fazendo com que ele consiga preços melhores para que a gente consiga reverter a situação. Como é que tem sido a procura por cosméticos e perfumaria justamente na rede? É um segmento que tem crescido, ele tem crescido muito nos últimos anos e ele deu uma parada, uma estagnada. E isso já chega para a gente como uma perda, porque a gente tem um crescimento desse mercado em média de 20 a 25% ao ano. Então, nesses primeiros meses do ano, a gente tem sentido uma estagnada nessa área, que a gente já contava com um faturamento muito maior nisso. Além dos medicamentos, qual é o setor mais produtivo da rede?
Nosso foco é medicamento. Nós temos outros produtos que compõem o nosso mix, nosso nicho de mercado, que é higiene pessoal, a área de cosméticos, que é muito procurado, e é onde estão mais sentindo a crise são nesses produtos. Quer dizer, então, que não tem saído como se deveria, justamente com a crise. O crescimento não está como se esperava, entendeu? O medicamento ele está se mantendo normal, sem crescimento, mas se mantendo normal. Já nessa outra área a gente percebeu uma queda pequena, mas tem uma queda mesmo. A gente conseguiu sentir também com a crise. No aspecto medicamentos, o processo continua sendo o mesmo, então? Não, o medicamento ele se mantém normal porque é de extrema necessidade, né? Você adoeceu, você precisa de medicamento, não tem como deixar para o mês que vem. Então aí se mantém estagnado. Obrigado, então, ao Leno Amaral, ele que é supervisor de Alagoas, aqui da rede de farmácias Big Ben, conversando conosco a respeito desse assunto. Então, está aí tudo muito explicado. A questão do ramo de farmácias continua pela questão da necessidade mesmo, a procura de medicamentos, não sentindo tanto assim os reflexos da crise, mas, em compensação, o cosméticos e perfumaria acabou também acompanhando esse processo que o país inteiro está passando, esse processo de crise. Com imagens de Valdemir Soares, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Viderlan, eu acho que com a crise que vem por aí, o Leno pode ficar tranquilo que muita gente vai ficar doente ou já está doente por causa da crise e aí vai vender remédio certamente. Os dados nacionais já indicam um crescimento desse setor especificamente de mais de 10%, um número maravilhoso diante de um país que não cresce nada. Então, com certeza o Leno está dormindo tranquilo porque vai vender medicamento à beça. E como disse a Porlane, na porta dessa rede aí tem lá uma faixa, né, Porlane, dizendo crise, contra a crise, remédio. Tomara que eles tenham um remédio para a crise, essa é a expectativa de qualquer cidadão brasileiro, não é isso, Felipe? Um remédio para a crise. Mas agora é hora de Porlane Santos, começando a semana. Coragem, Porlane, segunda-feira, como diz meu amigo Chico Pinheiro. Boas notícias ou não? Não, segunda-feira. Hoje eu venho para fazer uma atualização a respeito do caso que nós viemos mostrando desde a semana passada sobre o sequestro daquele pai e filho que ocorreu lá em Maribondo. Na realidade, que os corpos foram encontrados... Puxa vida, Porlane. Exatamente, foram encontrados os corpos no último sábado, agora na manhã do último sábado, e eles foram encontrados em um canavial localizado lá no povoado de Serrinha, no município de Atalaia. Quer dizer, não era mesmo um sequestro, né? Um sequestro, pois é. E aí, os corpos foram encontrados a cerca de 20 quilômetros de onde eles foram sequestrados, que foi o município de Maribondo. Né? E aí, as vítimas já foram identificadas, inclusive, pela família. Só um instante. Nós tivemos um probleminha com o áudio. Eu sempre digo aqui, televisão ao vivo é assim. O que vale é a informação. Nós vamos corrigir aqui o problema com o áudio. E a Porlane nos informa nesse momento que aquele caso que a gente vinha acompanhando, ela veio aqui para atualizar. O pai e o filho foram supostamente, né, Porlane, sequestrados lá no município de Maribondo. Mas infelizmente neste fim de semana veio a notícia triste. Os dois foram encontrados sem vida num canavial a cerca de 20 quilômetros do local onde eles haviam sido sequestrados. É isso, né, Porlane? Agora assim com o teu áudio funcionando. Exatamente. Como eu estava dizendo, as vítimas já foram identificadas pela família no próprio sábado e aí também as vítimas já tiveram os nomes revelados pela família que ainda até então estava sendo mantida em sigilo. Então, os nomes o pai era o comerciante Zacarias Guilherme dos Santos, de 53 anos, conhecido como Pedro Barateiro, e o filho era o José Alex dos Santos, da Costa Santos, de 35 anos. Ambos eram donos, proprietários do mercadinho em que eles se encontravam no momento em que foram sequestrados lá em Maribondo. E a família disse alguma coisa? Você tem alguma informação em relação a isso? Pois é, na realidade eu entrei em contato agora há pouco com a assessoria de imprensa da Polícia Civil. E o que a gente tem de informação é que o caso está sendo investigado pela Divisão de Antissequestro da DEIC e também pela Delegacia de Atalaia, que foi onde os corpos foram encontrados. Mas a realidade, Mauro, é que toda a história passada à imprensa sobre esse sequestro, seguido de morte, está
está muito turva ainda, né? As informações não foram claras ainda estão sendo mantidas em sigilo também por conta das investigações. A assessoria de imprensa da Polícia Civil também informou para a gente que as investigações continuam, estão sendo sigilosas e depois que tudo já for esclarecido, será feita então uma coletiva de imprensa. E aí, só para a gente relembrar o caso, como você já disse aqui, pai e filho foram sequestrados em um mercadinho, do qual eles eram proprietários, lá em Maribondo, no último dia 11. Foram 3 sequestradores, na realidade, e eles estavam disfarçados de policiais civis. E foi exatamente isso também que eu perguntei ao assessor de imprensa da Polícia Civil. Como eles tiveram acesso ao fardamento da Polícia Civil? É uma coisa fácil de se encontrar, entendeu? E ele me passou que não, que na realidade não se vende em lojas. São específicas as lojas que vendem e tem que ter o documento da polícia para poder comprar. Só que qualquer pessoa que vê pode mandar fazer algum igual. E aí suspeita que isso tenha ocorrido, eles se passaram por policiais civis, acabaram levando os 2 em uma Ranger que já havia sido roubada lá no município de Atalaia e aí cometeram esse crime. Tudo indica que eles foram realmente mortos, assassinados também no dia do sequestro. Puxa vida, essa é uma informação realmente muito triste. Nós acompanhamos este caso, você que nos acompanha sabe disso, desde o início. Nós acreditávamos que seria um sequestro, como a gente viu, não foi e nós vamos continuar aí acompanhando. Mas o fato é, essa questão do fardamento é muito fácil. Porlane tem toda a razão. A pessoa olha, vai em qualquer loja aí de bordado, sei lá o quê, pede para fazer igual ou a própria pessoa faz igual. Esse é um problema que não está restrito a Alagoas, acontece em outros estados do país, mas infelizmente nesse caso terminou da pior forma possível. Pois é, só para lembrar, vale a pena a gente lembrar que as imagens dos retratos falados, né, que foram divulgadas pela Polícia Civil, permanecem no site da Polícia Civil. Então, qualquer pessoa que tiver mais informações sobre esse caso, de repente o paradeiro de alguns dos suspeitos, é bom entrar em contato com a Polícia Civil, né, para ajudar na averiguação desse crime. Sem dúvida, a gente vai acompanhar. Porlane, muito obrigado, boa semana para você. A gente se encontra amanhã. Muito bem. Essa foi a Porlane Santos, nossa jornalista, produtora aqui da redação, trazendo essa informação que realmente nós não gostaríamos de dar, mas infelizmente esta é a realidade, a violência a cada dia mais perto do cidadão de bem. A Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas realiza entre terça e quinta-feira reuniões com veterinários para incentivar a vacinação contra a brucelose. Laira Santa Rosa traz mais informações. A ADEAL estará realizando durante toda esta semana uma série de reuniões com veterinários em Maceió, Arapiraca e Santana do Ipanema para intensificar a campanha de vacinação contra a brucelose. E quem vai contar para a gente um pouco mais sobre essa campanha é o presidente da ADEAL, Marcelo Lima. Os veterinários são conscientes da necessidade da vacinação, eles são técnicos preparados para essa atividade e são os grandes parceiros da ADEAL, são aqueles que vão até as fazendas para ministrar essa vacina, já que a vacina só pode ser efetuada por um médico veterinário ou por um vacinador credenciado pelo próprio médico veterinário. Então, a ADEAL está realizando essa série de reuniões que acontecerá em Maceió, no Parque de Exposições, amanhã, às 14 horas. Acontecerá também na quarta-feira em Arapiraca, no prédio da antiga Emater, e na quinta-feira estaremos em Santana do Ipanema. Com essas reuniões, nós estaremos planejando toda essa vacinação até dezembro de 2015, objetivando esse trabalho de erradicação da brucelose, da doença aqui no estado de Alagoas. O que é a brucelose? A brucelose, ela é uma doença que acomete os bovinos, acomete também equinos, mas que para os bovinos nós tratamos com uma vacinação nas fêmeas de 3 a 8 meses de idade. A brucelose, ela causa ao animal doente o aborto. O animal aborta já nos últimos meses de gestação e traz sérios prejuízos econômicos para a atividade. Nossa campanha é uma campanha permanente, a vacinação ocorre durante todo o ano e o proprietário ele deve vacinar todas as suas
crias fêmeas de 3 a 8 meses para que ele possa, inclusive, transitar com esses animais. Só é permitido o trânsito de animais que estejam vacinados. A ADEL, ela faz algum tipo de fiscalização em relação a essa questão da vacinação para comprovar quem vacinou, quem não vacinou? Sim, a ADEL ela tem o cadastro dos proprietários. No cadastro dos proprietários, nós temos os animais que aquele proprietário possui. Então, através de um processo de evolução de rebanho, dá para saber os proprietários que precisam, que devem ministrar essa vacina ao seu rebanho. Essas reuniões que vão acontecer são para veterinários cadastrados. Os que não são, como é que pode se cadastrar? É só ele participar de uma dessas reuniões que está ocorrendo, está sendo amplamente divulgada pelos meios de comunicação, ele ir participar de uma dessas reuniões ou vir diretamente a um escritório da ADEAL e fazer o seu cadastro. O objetivo é termos o maior número possível de veterinários cadastrados, para que o produtor tenha facilidade e acesso a esse serviço veterinário, bem como termos também vacinadores acessível em todos os municípios, para que o produtor não tenha dificuldade em vacinar o seu rebanho. Então esse é o grande objetivo, é ampliar o maior número possível de veterinários cadastrados e vacinadores. E as reuniões acontecem em Maceió e Arapiraca durante toda essa semana. Daqui da ADEAL, com imagens de Flávio Santos, para a TV Mar, Laira Santa Rosa. Muito obrigado a minha grande amiga Laira Santa Rosa fazendo um trabalho tão importante. E vale lembrar que houve um avanço muito grande aqui em Alagoas em relação à febre aftosa, a vacinação do gado contra a febre aftosa, um trabalho brilhante que foi desenvolvido e a gente torce para que o mesmo aconteça em relação aí à brucelose. E assim termina o Verdade e Informação de hoje. Para você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigado. Espero que você tenha uma excelente semana e a gente volta a se encontrar amanhã, terça-feira, dia 21 de julho, à 1h30 da tarde. Tchau, tchau. Boa semana para você.